Bom dia, gente querida. Iniciamos esta nova semana refletindo sobre o texto bíblico indicado para hoje em nosso plano de leitura bíblica, a saber, Gênesis 34 e 35. Gênesis, a partir do capítulo 12, foca na história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, incluindo também uma atenção especial a José, filho de Jacó, vendido pelos irmãos invejosos como escravo para o Egito. Central na história dos patriarcas é a questão da aliança que Deus fez com Abraão, Gênesis 12, que deveria se estender não somente aos seus descendentes diretos, mas cujo objetivo maior era trazer ao mundo, no tempo certo e determinado por Deus, através dessa linhagem, o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. E por que Deus estaria preocupado em providenciar um Salvador para toda a humanidade? Porque, como já falamos aqui em Gênesis 3, o pecado entrou no mundo através da desobediência explícita de Adão e Eva à vontade expressa de Deus, rebelando-se contra o seu Criador, preferindo dar ouvidos ao tentador do que o seduziu com essa possibilidade de serem deuses de si mesmo, do que ouvir a voz do Criador. Assim, a partir do relato da queda, fica evidente ao longo da história do livro de Gênesis o crescente aumento da maldade, até mesmo da crueldade das pessoas. Em Gênesis 6, temos um relato interessante introduzindo a história de Noé, em Gênesis 6, 5 a 8, por exemplo. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação do pensamento e do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu, arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Como se fosse um penduricalho esse verso 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Vemos aqui, apesar de tudo, a graça de Deus se manifestando novamente. Bem, o dilúvio não foi a solução para o problema do pecado humano e suas consequências nefastas. Ao término do dilúvio, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor em gratidão, louvor e adoração. E aí diz no verso 21, capítulo 8, que o aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E então o Senhor firma uma aliança com Noé, capítulo 9 de Gênesis. Mesmo tendo restado somente Noé, o homem justo e íntegro aos olhos de Deus, conforme capítulo 6, logo nós vemos novamente o mal presente se manifestando na vida da família do próprio Noé e seus descendentes, atingindo todas as gerações subsequentes, culminando na construção da Torre de Babel e a confusão de línguas, levando as pessoas a se espalharem pela face da terra. E aí, em Gênesis 12, temos o início de um momento novo. O chamamento de Abraão de trazer por meio deste homem e da sua descendência e do seu descendente a salvação derradeira por graça e fé em Cristo Jesus. A partir desse momento, vemos Deus fazendo uma aliança com Abraão e que se estende aos seus descendentes, e assim esta mesma aliança é sempre de novo reafirmada com a geração seguinte. E assim foi com Abraão, Isaque, seu descendente, e o mesmo se dá com Jacó, personagem central nos capítulos indicados para hoje. Também no contexto deste descendente e seus 12 filhos e famílias, vemos muita injustiça, maldade, inveja, ódio, engano, mentira. Enfim, o pecado segue firme e forte entre nós.
Mas ainda assim, Deus, o nosso Deus, é fiel. Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é gracioso e segue fiel à aliança firmada com Abraão. E Ele reafirma essa aliança com Jacó. Gênesis 35, verso 9 seguinte, agora que Jacó havia regressado até Padã Arã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, disse Deus, mas você não se chamará mais Jacó, que significa trapaceiro. De agora em diante, seu nome será Israel, nome que lhe foi dado por Deus quando ele lutou com Deus a respeito da bênção. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dei a Abraão, que dei a Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. E em seguida, Deus se levantou do lugar onde havia falado com Jacó. E assim a vida segue. Pessoas simples, como você e eu, nada dignas da bênção de Deus. Contudo, usufruímos hoje da bênção e da salvação da vida eterna, única e tão somente por causa da misericórdia e da fidelidade do Senhor para com seu propósito de buscar e salvar o perdido. O que Ele realizou por meio desses patriarcas de toda a história bíblica vai culminar na pessoa de Cristo Jesus e a sua obra na cruz do Calvário. Que bênção, que grandiosa graça, que maravilhosa salvação. Amém.